Dividir para conquistar. Essa poderia ser o subtítulo do nosso vídeo, porque tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo agora. Eu vou falar um pouquinho para vocês em função do momento político em que nós estamos vivendo. Mas se a gente for assim um pouquinho mais sagaz, você vai perceber que não se trata apenas de política, se trata de divisão. Porque como sociedade, nós nunca estivemos tão fragmentados como nós estamos agora. Olá, tudo bem? Eu sou Rafael Zen, eu sou terapeuta, professor de autoconhecimento. E eu vou usar agora como pano de fundo o momento político que a gente está vivendo aqui no Brasil para trazer para você algumas reflexões, alguns insights e algo que pode te ajudar na sua jornada. Antes de tudo, entenda o seguinte, esse é um vídeo que não é partidário. Eu não estou falando que tem gente certa no nosso cenário político. Tem gente bem intencionada, tem gente mal intencionada, tem gente com boas ideias, tem gente com más ideias, tem pessoas com baixo nível de consciência. Ou seja, cenário político é o cenário da nossa humanidade, são pessoas inconscientes. E nós estamos vendo agora, nesse cenário, a repetição do quê? Do inconsciente humano, só que agora, como se diria assim, cuspido e escarrado em todas as telas de comunicação. Por quê? A era da informação que nós estamos agora, ela é também uma era de verdade. Então basta que uma pessoa escorregue na rua, numa casca de banana, e em questão de poucos minutos, esse vídeo já se transformou numa piada pelo mundo inteiro. O mesmo vale em termos de informação política. E a desinformação também. Mas enfim, se você acha que eu vou apoiar um ou outro aqui, não é esse o tema. O tema é como que a política ela está influenciando a consciência humana. Como que nós estamos ou podemos ser joguetes dessas forças de luz e sombra que estão acontecendo agora? E mais ainda, como que eu posso entender esse momento em relação ao momento de grande transformação de consciência que nós estamos vivendo? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, dividir para conquistar. Essa é a grande máxima da guerra. Todos os grandes, vamos chamar assim, os grandes generais, os grandes comandantes entendiam isso no campo de guerra. Se você tiver a oportunidade de ler Sun Tzu, a arte da guerra, você vai conseguir entender os mesmos princípios. E o jeito mais fácil de você destruir ou de você conquistar algo é você separando em pedaços pequenos. É muito mais fácil se aniquilar um exército grande separado em 10 pequenos pedaços do que enfrentar uma massa única. Como sociedade, como coletividade, nós também sempre passamos por esse paradigma. As tribos, as cidades, a cor, a raça, a religião, e hoje parece que o caldo se virou para a política. Não só no Brasil, mas no Brasil, nos Estados Unidos, a gente tem visto esse tipo de coisa. Essa semana eu praticamente fiquei chocado, quando eu percebi, eu fui ler algumas informações na realidade, e que essas informações destacavam que dentro de escolas, com crianças de 10, 11, 12 anos, estão começando a existir desentendimentos, brigas entre alunos, porque a família de um é partidária do A e a família de outro é partidária do B. Então as crianças estão levando para a sala de aula o pacote de ideias, de crenças, de fantasias, porque as crenças elas são fantasias que nós criamos a respeito do certo e do errado no cenário político. E mais, eles ainda estão encontrando nisso motivo para briga, para confusão. A gente viu aqui nesses meses de campanha e tudo mais, que deu tiro e morte em alguns lugares. Então, gente, o que nós precisamos aprender nesse momento? Dividir para conquistar é a máxima da guerra. E nós estamos vivendo uma guerra espiritual. Esse cenário apocalíptico, e isso não é força de expressão, já que Apocalipse é a revelação, em que parece que todo lixo coletivo está vindo para fora, e nós vemos que famílias estão se fragmentando em função de divergências de ideias políticas. Ideias são crenças, crenças são pensamentos. Pensamentos não são quem eu sou. E um pensamento, ele não é a verdade absoluta daquilo que eu sou. Independente se eu votei por A ou se eu torço por B. É apenas uma ideia. E diferentes ideias
são que fazem a beleza do mundo. Você consegue imaginar se todo mundo só gostasse de macarronada? Ou se todas as pessoas fossem unicamente professores, médicos ou terapeutas, o que seria das outras profissões? As nossas diferenças são aquelas que nos fazem olhar o mundo por outro ponto de vista. E por mais que num primeiro momento eu não concorde com aquilo que a pessoa falou, eu preciso respeitar o ponto de vista dela. E quem sabe um dia eu até me surpreenda pensando como ela pensou. Você já passou por esse tipo de situação? Eu já, em vários contextos. Em que muitas vezes eu não vamos chamar assim, eu criticava, mesmo que não fosse verbalmente. Eu não entendia, eu não aceitava o pensamento da outra pessoa. E conforme eu fui amadurecendo, eu fui me pegando, opa, que vergonha. Não é que ele tinha algo de razão? Então mudar um pouco a nossa opinião faz parte da nossa natureza. Sermos humildes para estarmos abertos e enxergar as coisas num outro ponto de vista mais amplo. E perceber que a gente é humano e pode acertar muito e errar de vez em quando. Mas levar o contexto das nossas crenças sobre política para causar discórdia, isso é o plano do lado negro, do lado sombrio. Tá? Então no nosso canal aqui nós estamos falando hoje não apenas de política, nós estamos falando sobre o jogo das sombras no nosso mundo. E o jogo das sombras é simples, é dividir e conquistar. O que sobra de um país gigante como o nosso, quando nós temos 49% das pessoas torcendo para que os outros 51% se deem mal, porque não vai funcionar? Ou quando nós temos críticas dentro de casa, porque a pessoa pensa diferente. Dividir para conquistar é a máxima do jogo das sombras. E não importa quem vence. Pelo menos aqui no campo da sociedade. Não importa para eles se é A ou se é B. Se é o de direita, se é o de esquerda, se é o radical ou se é o conservador. Isso não faz a menor diferença. Isso é uma coisa que a gente precisa compreender. Porque aquelas consciências que governam o jogo de maia e de ilusões no nosso mundo, ou eles têm alguns acordos com alguns políticos, e isso pode acontecer, e na verdade acontece em muitos lugares, ou simplesmente eles têm acordo com os dois lados da parada, e assim não importa quem estiver lá. Eles controlam as coisas do mesmo jeito. Isso tem acontecido no nosso mundo desde sempre, e isso agora não é uma exceção. Não tem um lado que é mais luminoso do que o outro. Existe um lado que talvez seja um pouco mais controlável, independente de quem seja. Lembrando aqui que eu não estou falando que esse é melhor do que aquele. Nós estamos falando de possibilidades. Mas a grande questão, a questão central, que é o que vale para nós que somos buscadores e que estão aqui, é a gente refletir. Se essa onda de polarização, ela tem feito parte da nossa vida. Se nós nos envolvemos em discussões porque o meu é melhor do que o seu, porque o meu tem razão e o seu está errado. E se isso faz parte do nosso entendimento sobre esse jogo que nós estamos vendo agora, é que a gente precisa entender a máxima do ego, tá? E aí a gente traz toda a questão para dentro de nós. Ego é separação. Separação é eu e os outros. E de preferência, eu estou certo e você está errado. O meu sexo é melhor do que o seu. A minha cor é melhor do que a sua. A minha religião é melhor do que a sua. Eu vou depreciar o seu candidato, porque dessa maneira eu me torno maior aonde? Apenas dentro dos meus pensamentos. Eu continuo sendo a mesma pessoa, imperfeita, que acerta um pouco, que erra de vez em quando, mas sou o mesmo. Mas a partir do momento em que eu critico e acuso você de estar fazendo uma escolha ruim, e o peso de crítica e julgamento vale para qualquer situação da vida. Mas quando a gente está no viés político agora, isso assume assim, digamos, tem um sabor um pouco diferente, porque a gente consegue ver isso acontecendo. Eu, na verdade, estou apenas fazendo uma afirmação de certeza absoluta. A minha certeza. Eu estou certo e por isso sou superior a você. Esse é o jogo primordial da mente humana. Esse é o jogo do ego. O que significa isso? Então a gente não tem direito de fazer uma escolha? Claro que tem, nós somos livres e até uma escolha política é direito de cada um de nós. Mas isso não me dá direito de criticar a escolha do outro, de usar termos pejorativos para ele.
de dizer que quem vota naquele fulano então é, ou, porque naturalmente eu estou dizendo isso, porque o meu é melhor do que aquele. E isso a gente faz, pessoal, sem perceber, tá? Isso a gente faz com várias situações da vida, com várias situações, mas a gente precisa se tornar consciente para não fazer parte do jogo e da polarização. A grande libertação das ilusões, a libertação do Maya, a libertação da escravidão do Samsara, é o Tao, é o ponto do meio, é o ponto de equilíbrio. Nem tão apertado e nem tão frouxo, como diria Buda. E a gente encontrar o nosso ponto no meio. Isso nos dá direito de ter direito, isso ficou redundante, né? Isso nos dá direito de escolher o que parece mais sensato para nós, mas nunca de atacar ou de criticar os outros pelas suas escolhas e decisões, em qualquer nível da nossa vida. Porque o que serve para mim pode ser maravilhoso na minha escolha, pode ser péssimo para você. E vice-versa. No momento em que nós estamos, gente, nós precisamos aprender a derrubar os nossos muros e construir pontes. A sociedade brasileira e a sociedade humana como um todo, ela nunca vai sair desse nível de inconsciência, a menos que você que está me assistindo entenda que ou nós somos parte da solução, ou nós ainda somos parte do problema. E a mudança de consciência que nós estamos agora é quando esse grande espírito planetário, que é Gaia, está se livrando dos seus parasitas. Então você que está me ouvindo agora, você é parte dos pacificadores ou é daqueles que ainda estão gerando conflito? Você está procurando construir pontes e ver no contexto de pessoas que pensam diferente de você, que elas têm direito de pensar diferente, mas que mesmo assim nós temos muito mais em comum? Porque todos nós somos humanos, temos uma família, somos filhos de alguém, somos irmãos, somos colegas. Há muito mais em comum do que a gente imagina. Enquanto a gente não tiver esse tipo de percepção, o nosso nível de problemas, ele não vai mudar. E olha, nós ainda temos um circuito de mudança energética e psicológica no nosso mundo bastante intenso nos próximos anos. Tá? A gente vem falando isso principalmente nas nossas lives, já faz um bom tempo. O prospecto para a nossa sociedade humana, ele não é bom. E essa polarização que as eleições estão trazendo para nós confirma isso. Não está sendo saudável para ninguém. Então, a gente precisa aprender que não há certos e errados. Existem níveis de consciência. Se colocar no lado do outro, ter um pouco mais de empatia. E, por fim, entender que nós estamos todos no mesmo barco. Tá? Você imagina que você está no Titanic. É o que nós estamos fazendo hoje. E o Titanic vai passar por muitas tribulações ainda. Mas eu não votei no cara que está lá. Se ele for um mau motorista, eu afundo junto. E tem pessoas que estão torcendo para que as coisas fiquem mal, para que no fim da jornada elas possam continuar dando manutenção para a máscara do seu ego, viu? Eu falei para você que eu estava certo? Aí, ó. Então é uma reflexão, gente, muito importante para o momento em que nós estamos agora. Mesmo que você não simpatize com aquilo que está acontecendo nesse momento, não basta falar na paz. Nós precisamos ser a paz. Não basta falar num mundo melhor. Nós precisamos ser esse mundo. Esse mundo, ele começa no meu universo interior. Na maneira como eu vejo, na maneira como eu sinto, e por fim, como eu me comporto como um agente de transformação, ao invés de continuar sendo um agente de confusão. Porque enquanto o nosso papel nessa confusão cósmica, que é o nosso planeta Terra nesse momento, é o da divisão, o da polarização, o da crítica e o do julgamento, não importa o quanto você esteja orando na sua casa. Você está se comportando de maneira oposta. E são os seus comportamentos que mostram quem é você, não é aquilo que você diz.
Não é aquilo pelo qual você torce, é aquilo pelo qual você faz. Então a gente precisa assumir um compromisso, primeiro conosco mesmos. Ser melhor para criar um mundo melhor. Ser uma ponte para criar um mundo de amizade. Ser a paz. Mesmo que as pessoas pensem diferente, porque elas têm direito, assim como nós temos o nosso direito. Tá bom, gente? A perspectiva para os próximos anos, ela é um pouco difícil, sim. Amanhã, terça-feira, nós temos um eclipse. E esse eclipse em Escorpião vai revelar mais um pouco de sujeira, de coisas que estavam escondidas, de coisas inesperadas na nossa vida pessoal, no nosso cenário mundial. Seja forte, porque ele ainda tem mais uns 6 meses de ressonância. E nós temos várias coisas se desenrolando no nosso mundo, inclusive uma guerra na Ucrânia que tem uma perspectiva muito grande de se estender pela Europa e outros continentes. Perspectiva. Tomara que eu esteja errado. Mas enquanto a gente continua se dividindo, mesmo que sejam em pensamentos pequenos, a gente continua alimentando a egrégora da divisão, que é a egrégora daqueles seres que estão mais elevados na cadeia de escuridão do nosso mundo e que sabem o poder que nós temos. Esse poder nós podemos utilizar para construir uma vida melhor individualmente. É verdade. Mesmo no meio dessa confusão que tem sido esses últimos 2 ou 3 anos, eu agradeço todos os dias porque eu tenho tido uma vida muito abençoada. Não porque eu sou melhor, mas porque eu estou fazendo a minha parte. Parte do meu processo de construir um mundo melhor é o trabalho que eu tenho, é a divulgação, são os vídeos. É parte de divulgar a informação, transmitir a informação. Mas isso não é a única coisa. É ser melhor. É fazer a ponte. É tornar-se alguém que está a favor da solução e não do problema. Então, mesmo na perspectiva de dificuldades, a gente precisa se manter forte e firme aos nossos princípios. A luz que todos nós carregamos dentro, sem medo de ser a luz no mundo, foi o que disse Jesus. Vós sois o sal do mundo. Eu sou a luz do mundo, foi o que ele disse. E essa frase tem que servir para todos nós. E por fim, mesmo que a mensagem, de repente você aí ficou reagindo um pouquinho diante dessa mensagem, lembre-se de novo das palavras do Mestre. Ama teu inimigo. Mesmo que você não tenha votado nele. Tá bom, gente? Espero que essa mensagem tenha tocado vocês e possa ter contribuído nesse momento tão turbulento que nós estamos começando a viver agora. Tá bom? Um grande abraço e a gente se vê.